A nossa luta tem sido, primeiro, por uma política nacional de segurança para magistrados, que é muito mais do que um colete à prova de balas, um carro blindado ou uma escolta pessoal. Ela deve dizer respeito a ações estratégicas para produzir segurança não só para o juiz, para a juíza, mas também para você, cidadão. Então, nós estamos lutando por isso. Hoje nós temos a honra de conversar com o Dr. Henrique Nelson Calandra, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Presidente, vamos começar já no assunto quente hoje. Uma questão séria hoje é a segurança dos magistrados. Recentemente tivemos prova cabal disso. Enfim, o que deve fazer um juiz ameaçado? O juiz ameaçado, ele deve comunicar ao tribunal e deve, se não houver imediata ação por parte do tribunal, ele pode, inclusive, se dirigir à Corregedoria Nacional da Justiça, através da ministra Eliana Calmon, nos dias de hoje, que também está habilitado a socorrer o juiz numa situação de emergência. Mas a primeira atitude da magistratura não tem que ser só garantir o juiz em termos pessoais, uma escolta armada, uma força policial dentro do fórum. O que garante realmente o magistrado não é aquilo que, teoricamente, é concebido como uma política nacional de segurança que no Brasil ainda não existe. Ainda é criança. O que garante a segurança de todo o povo brasileiro e, de modo particular, dos juízes, é que aquilo que ele decide no primeiro grau, confirmado por um tribunal, seja cumprido. A Federação Brasileira, ela está agonizante. Nós temos transferência de encargos pelo governo central para os estados, mas nós não temos os recursos suficientes para garantir aquilo que deve ser executado ao nível de cada estado. Nós ficamos perplexos diante de casos, por exemplo, como o do jornalista Pimenta Neves, 11 anos para começar a cumprir uma pena por uma pessoa que confessadamente praticou um crime de morte. Então, nós juízes só teremos garantia real no dia que a lei penal brasileira e a lei processual penal brasileira não prestigiar apenas sua excelência o réu. Lógico que o réu deve ser tratado com a presunção de inocência, com todas as garantias de um Estado democrático de direito. Mas não basta ser ele, Sua Excelência. É preciso que Sua Excelência seja o cidadão, aquele que vive no Brasil, pelas ruas, que paga seus impostos. Então, quando um juiz no primeiro grau, um juiz de direito dá a sua sentença e um tribunal confirma essa sentença tem que ser cumprida. Sim. Senão nós vivemos num Estado república do faz de conta. Não é? Diz que faz e não faz. E isso é que provoca uma grande insegurança. Nós estamos, no mês de setembro, fazendo uma grande reunião em Brasília, até para mostrar às autoridades a preocupação com colegas nossos vitimados. Uma mulher brasileira, juíza brasileira, foi atacada e duplamente discriminada por sua condição de mulher, por sua condição de juíza. Atacada e sua vida foi perdida. Isso é uma mágoa que nós trazemos no peito. E eu que tive no dia e nas ocasiões mais duras desse episódio no Rio de Janeiro, eu posso dizer o que é a dor de encontrar os filhos de uma colega que tomba, cumprindo o dever de botar ordem num Estado que beira a anarquia. Agora, doutor Calandra, adianta o juiz avisar, enfim, que está correndo perigo? O que ele recebe? Nós, na MB, no dia que eu assumi a presidência da MB, em dezembro do ano passado, a minha primeira atitude foi criar uma secretaria de segurança e inteligência voltada a esse tema para juízes e juízas. Foi criada, está criada. Nós criamos, trouxemos os colegas da área da Justiça Militar, que têm mais contato com esta área, colegas da área criminal também, e estamos desenvolvendo e preparando
um plano nacional de segurança para magistrados e autoridades. Não basta proteger o juiz. Mas eu queria que o nosso telespectador soubesse que a proteção ao juiz é a proteção também ao cidadão. Porque o dia que a magistratura estiver acovardada, intimidada, quem vai impor a pena em nome de você, cidadão brasileiro? Nós fazemos isso e fazemos em nome de cada cidadão desse país chamado Brasil. Insistindo no assunto, doutor Calandra, se o senhor enfrentasse um problema desses, de ameaças e tudo, o senhor se sentiria seguro, sinceramente falando, hoje? O nome do juiz brasileiro, o primeiro nome dele é coragem e o segundo nome é independência. Então, eu já fui ameaçado. Eu já tive até familiares meus atacados, não é? É mesmo? Por organizações criminosas. E eu sei como é duro encarar isso. Mas nós que somos apaixonados por um Brasil chamado Brasil, a nossa vida está à disposição desse país. Viver numa democracia, com regras democráticas, com quem odeia a democracia, com quem odeia as autoridades que têm a obrigação de fazer cumprir a Constituição brasileira e as leis Sim. do país, é uma tarefa que reclama coragem. E é por isso que a magistratura brasileira ela é composta por homens e mulheres que podem andar de cabeça erguida. Nós temos trabalhado nos limites das nossas forças. Nós temos desafios do século XXI e ferramentas do século XX. É uma luta desigual. Organizações criminosas que trabalham com sofisticação e nós tendo que combater essas organizações com a mesma lei penal que combatia quem roubava cavalo do meu avô no século passado. Então, vejam a desigualdade de ferramentas. Desumano. Então, nós resolvemos dar um basta nisso. Nós não concordamos com esse sistema processual penal. Ainda agora veio a Lei 12.403, que eu mostrei para os meus colegas de Portugal, eles colocaram a mão na cabeça e falaram... E não tiraram mais, né, a mão da cabeça. Como vocês fizeram uma lei dessa? Lá em Portugal nós fizemos a mesma lei. 10 anos atrás tivemos que revogar, porque não deu certo. E aí? E disseram eles, veja a situação de Portugal, 10 milhões de habitantes, 10 mil presos. Mas os presos de Portugal são aqueles que vão cumprir uma pena que nós impomos em nome do Estado. Não tem meia pena, é a pena como ela foi aplicada pelo Estado português. Então, nós precisamos parar de viver no país de faz de conta. Doutor Calandra, o que o senhor acha da competência subsidiária do Conselho Nacional de Justiça? Que, aliás, berros e mais berros por aí, né? A Associação dos Magistrados Brasileiros ingressou com uma ação constitucional, com uma ADI, propondo a inconstitucionalidade da Resolução 135 do CNJ, que, entre outras preciosidades, diz que o CNJ é um tribunal. Ele é um tribunal? Não é. Ele é um órgão colegiado de controle da administração, mas não é um órgão para administrar no lugar do administrador, Sim. porque nós ainda vivemos num regime democrático, no Estado federal, onde cada unidade tem a sua independência. Sim. Quando nós apoiamos a PEC 15, proposta pelo senador Ferraço, do Espírito Santo, e inspirada no ministro César Peluso do Supremo, o que nós dizemos? Nós temos que dar efetividade às decisões proferidas pelos tribunais. Nós não podemos ficar 11 anos para executar uma sentença penal. E quando o CNJ extrapola a sua competência, ele o faz, muitas vezes, na melhor das intenções. Quer corrigir o sistema. Mas o sistema ele já tem as suas próprias correções. O Brasil não existe há 7 anos, ele existe há mais tempo. Não é? O CNJ foi criado pela Emenda Constitucional 45, em 2005, e a partir dali começou a dar os seus primeiros passos. É um órgão que procura encontrar os seus próprios caminhos, mas esse controle
administrativo, ele é um controle de revisão. Ele não é um controle que cria mais um administrador Seriam dois, público, né? Seriam dois. Eu me lembro, por exemplo, dotações extraordinárias de verba orçamentária. Depende de parecer prévio do CNJ. Ou seja, no regulamento criado pelo próprio CNJ. Resultado, de uma só penada, você subtrai a competência do Supremo Tribunal Federal, da Câmara Federal, que é quem tem que dizer se dá ou não a suplementação de verba, do Senado brasileiro, que é quem diz se concorda ou não, quer dizer, vai indo. E da Presidente da República, que teria que dar a última palavra. Assim foi também na questão do horário de funcionamento dos tribunais. A pedido da OAB, o CNJ baixa uma norma dizendo que o horário, a partir do dia seguinte, no Brasil inteiro, era das 9 às 18 horas. Como compatibilizar isso com tribunais totalmente informatizados, que eles funcionam até às 15 horas e depois das 15 horas toda a parte elétrica é praticamente desligado e ele funciona no stand-by, ou seja, sem pessoas e funcionando apenas automaticamente, Sim. como ocorre na Paraíba e no Mato Grosso. A ordem no CNJ implicava num aumento de gasto para esses tribunais em energia de 620 vezes a mais do que o normal. Inviável. Em outros estados, lá no extremo do Pará, a vida começa às 5 horas da manhã. O Brasil é muito diverso. É um continente, né? É, muito diverso. Então, é por isso que legisladores devem ser aqueles que foram eleitos para isto, do Brasil inteiro. Então, quando vai discutir uma norma jurídica, uma norma como essa, ela teria que ter iniciativa do Supremo, teria que passar pela Câmara Federal, os senadores dizer que estão de acordo e a presidente botar a assinatura dela embaixo e dizer cumpra-se, não é? Sim. E o CNJ, numa penada só, Já quer determina subtrair a competência do Brasil inteiro. O resultado, essas normas não são boas. Isso não é controle de administração. Isso é administrar no lugar de. E por isso o Supremo Tribunal, em oportuna decisão do ministro Luiz Fux, concede uma liminar à AMB dizendo pare com tudo. Sim. Vamos examinar a realidade do Brasil. Vamos parar para pensar agora, né? Exatamente. É isso aí. Nossa, está esquentando a nossa conversa. Nós vamos parar um breve instante. Você continue aí. Daqui a pouco estaremos de volta com o Dr. Henrique Nelson Calandra, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. O Corinthians é uma paixão antiga, desde o tempo de criança, né? E o meu netinho, o meu genro, ofereceu para ele R$50 para virar São Paulino. Aí ele falou assim, tá bom, tio, e o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer de pano de chão a camisa autografada do Corinthians que teu avô te deu. Doutor Calandra, agora para encerrar o assunto CNJ, o senhor gosta da forma como é feita a composição do Conselho Nacional de Justiça? Eu tenho repetido e tenho dito em toda parte que a composição, a arquitetura do CNJ está equivocada. Porque a Justiça Estadual, que é a justiça mais numerosa do nosso país, aquela que responde por mais do que 70% do número de processos, que tem mais do que 70% dos magistrados de todo o país, ela tem no CNJ apenas 2 cadeiras, uma para desembargador e uma para juiz. E com isso há um desequilíbrio total dentro do CNJ, porque os assuntos que mais tramitam dentro do CNJ dizem respeito à Justiça Estadual. E a Justiça Estadual acaba sem ter no CNJ voz e voto suficiente para poder mostrar aos demais integrantes do Conselho a sua própria realidade. Bem, o senhor já está há quase um ano como presidente da AMB, ainda tem mais 2 anos pela frente. Qual é a principal luta? A nossa luta tem sido, primeiro, por uma política nacional de segurança para magistrados,
que é muito mais do que um colete à prova de balas, um carro blindado ou uma escolta pessoal. Poxa. Ela deve dizer respeito a ações estratégicas para produzir segurança, não só para o juiz, para a juíza, mas também para você, cidadão. Não é? Juiz ameaçado, sim, juiz atemorizado não é bom para a República e para a democracia. Então, nós estamos lutando por isso. Segundo, uma política nacional de salários para a magistratura. Nós não podemos todo ano ficar aí de pires na mão e aguardar que o Poder Executivo se sensibilize e que leve 5 anos para repor aquilo que é a perda inflacionária no salário do juiz. Um magistrado brasileiro, ele tem que ter a tranquilidade de saber que não terá aumentos de salário, mas que cada ano as perdas derivadas da inflação, como diz a Constituição brasileira, serão recompostas. Ou seja, os reajustes, né? O reajuste. Que não é reajuste, é uma reposição. Tá certo. Nós não prestamos um concurso para a magistratura para nos tornarmos ricos, poderosos, sim, nada disso. Isso é sabido. Não é? Mas o mínimo, o minimorum, nós temos que ter. Claro. E nós ficamos extremamente decepcionados quando nós verificamos que a Presidência da República e o Parlamento brasileiro não cumprem a Constituição brasileira de modo sistemático. Ou seja, aquilo que é a reposição monetária do subsídio da magistratura não ocorre anualmente. Então, nós estamos há 5 anos esperando uma reposição de 14,79%. Nossa, é muito tempo. Não é? Que corresponde a 2 pontos de fração por ano. Né? Quer dizer, é um tempo imenso, com uma perda imensa para nós e para nossas famílias, porque no Brasil existe a má prática de não cumprir a Constituição. Nós esperávamos do presidente Lula, e havia promessa dele que logo em janeiro desse ano seria cumprido aquilo que diz respeito a essa correção pela inflação. Não aconteceu. E agora nós estamos vivendo um momento de debate, de novo, com a área econômica. E o que é preciso dizer? A economia, ela muitas vezes é amiga da política, não é? E outras vezes ela é inimiga da política. Porque numa visão pura e simplesmente matemática, talvez 90% daquilo que nós fazemos no Brasil não pudesse ser feito. Não é? Pode ser. E o político, e esse é o dom que deve ter o político, não é? E eu recordo que eu